Perguntou aí? Alguém perguntou? O inferno existe. Muita gente vai para lá. Muita gente vai para lá. Agora, eu não creio que o inferno seja eterno, como eterno é Deus. Só Deus é eterno. É por isso que eu vou viver eternamente, porque eu vou viver em Deus, e não em Marte, não em Júpiter, não no cosmos. Até o cosmos vai acabar. Esse cosmos um dia vai gelar todo. As matérias vão se dissolver. Nós vamos visitar e conhecer ainda bilhões de cosmos e de criações. Nós ainda vamos ser anjos cantando alegremente enquanto Deus cria novos mundos. Agora, o inferno tem a duração de uma eternidade. A duração de uma eternidade não é espaço temporal. É que as pessoas pensam na eternidade como se fosse um tempo sem fim. São todos newtonianos na física infernal deles. Quando fala do fogo eterno, né? O fogo linear. Se o cara vai ficar assim para sempre, um dia depois do outro. Não entendem que Jesus, por exemplo, viveu o inferno com a intensidade eterna do inferno. Jesus foi para o inferno por mim. Do ponto de vista da Terra, aqui 3 dias passaram, né? Sim. Sexta, sábado e domingo ele ressuscitou. Ele desceu ao Hades, entrou no Tártaros, proclamou a vitória de Deus sobre a morte no coração do inferno. Eu estou salvo do inferno porque Jesus provou o inferno da minha vida por mim. Do inferno escatológico. Agora, tem também o inferno espaço-temporal, que é esse dessa vida aqui. E a maioria dos seres humanos vivem no inferno. O planeta Terra é cada dia mais infernoso e a alma humana, em geral, é um inferno. Veja o resultado. Traição, morte, adultério, engano, corrupção. O que é isso? Senão toda a produção do inferno. E os caras lambem isso, lutam por isso, matam por isso, amam as produções do inferno. E vivem as consequências do inferno aqui. E quem não se arrepende vai para o inferno. Agora, até a ida para esse inferno dá trabalho. Porque depois que o cara morre, a gente já falou aqui dezenas de vezes sobre aquele momento eterno que a consciência tem, que a vida inteira passa com lucidez, que é a última chance do cara se arrepender antes de mergulhar no bicho. Mas tem gente que mesmo diante de toda a explicitude da luz e do bem e da oferta, ainda está tão diabolizada na sua natureza, que diz, não, eu quero o mal. Aí vai para o inferno. E ficará lá até aquele dia. Provavelmente da última oportunidade. Quando todos serão julgados. E aí quem não se arrepender vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, com o diabo, a besta, o falso profeta e toda a idiotice da maldade. Mergulharão na extinção. Porque Deus não será Deus de um universo onde todos não estejam reconciliados com Ele. Todos. Não haverá eternidade sem reconciliação absoluta de tudo e todos nele. Para mim é inconcebível a ideia de uma eternidade eterna em Deus, onde haja paralelamente uma dimensão sem Deus, com seres da mesma constituição minha, sofrendo as misérias da sua estupidez diabólica por uma eternidade eterna. Nunca entrou na minha cabeça quando eu era menino, nem adolescente, nem quando eu me converti, nem na minha tese de ordenação, que foi sobre isso, entre outras coisas, nem na minha pregação a vida inteira. Eu não encontro isso em Jesus nem no Evangelho, eu encontro inferno.
Mas nem o inferno é final como categoria eterna. A misericórdia de Deus não vai de eternidade a eternidade, se diz aqui, mostrando que as eternidades têm suas eras de eternidade. O inferno é uma eternidade, mas não é a eternidade. Essa diferença temporal na teologia, ela destrói muita coisa, quando a gente percebe que a teologia é uma construção muito linear, né? Linear, de física linear, exato. Espaço temporal, aí a doutrina da predestinação também é assim, linear. Deus só sabe o que vai acontecer, porque Ele é Deus onisciente, sabia antes. Não é isso, querido. Passado, presente e futuro, está tudo acontecendo em Deus. E mais, a minha vida não está encurralada numa única alternativa. Eu tenho bilhões de alternativas nessa vida e a graça de Deus tem bilhões de graças para as alternativas da minha vida. Mas, por exemplo, Davi, teve um dia que ele socorreu os homens de Keila, de uma cidade, e achou que os homens de Keila tinham ficado gratos a ele. Aí o rei Saul, que queria matar Davi, foi a Keila atrás de Davi, a essa cidade. Aí disseram a Davi, olha, Davi está lá com os homens de Keila. Aí os amigos de Davi pensaram, bom, mas não vai ter perigo nenhum porque a gente ajudou a cidade de Keila, os caras são gratos a nós. Mas Davi, com aquela prudência espiritual e conhecendo bastante a natureza humana, mandou chamar o sacerdote, pediu a estola sacerdotal e consultou ao Senhor. Senhor, se eu descer a Keila, os homens de Keila me matarão? A resposta foi, matarão. Aí ele não desceu. Livre-arbítrio é para isso. Você escolhe, tem bilhões de caminhos. Você consulta. Consulta. Agora, você pode escolher. Agora, a graça de Deus te persegue nas escolhas. Entendi. Te persegue nas escolhas. Ele poderia talvez te dando não ter toques, às vezes até te arrombando, te dando pernada, banda para ver se você acorda. Quebrando perna em braço. Ele vai. E você, cara, para ir pro buraco, faz uma força danada. Porque Deus falando pelo pai, pela mãe, por sonho, por amigo, pela natureza, por acidentes, pela consciência, por todos os modos querendo te bater para você não ir para lá. E o cara vai. Aí morre, ainda tem a graça visitando a ele, dizendo, olha agora, sem inibição, sem timidez, sem trauma psicológico, sem figura parental, sem tentação, sem ninguém. Olha a sua vida, veja, e veja o que é vida segundo Deus. E se o cara, vendo isso, ainda disser, é essa continuidade que eu quero, ele vai para o inferno. E vai viver uma eternidade no inferno. Agora, a alternativa dele de lá, depois de uma eternidade no inferno, é a chance dessa graça que quer reconciliar tudo em Deus. Mas ainda assim, o cara tem a liberdade de dizer, não vou pular de cabeça na ponta da espada, nesse lago de fogo, eu e os Meagle e o Precious. O Precious. Aí pula lá. Aí, mano, pula e cai na extinção. Na extinção. Na extinção, que é uma graça, né? Não deixa de ser. Que a graça ainda perseguiu ele até ali. Inexistir numa é melhor do que eternidade existir no inferno. Exato. Assim como dormir é melhor do que estar acordado em desespero. A graça de uma anestesia para um canceroso não é tirar dele a dor da consciência, daquela dor? E não é extinção, é só um sono. Para que o corpo sofra e a mente não. A gente faz isso em hospitais. É um gesto de misericórdia. Até o famoso tiro de misericórdia, quando o cara já está irremediavelmente ferido, e diz, por favor, eu não tenho coragem de me matar, dá um tiro em mim para abrandar a minha dor, porque daqui já não saio mais. Aí o melhor amigo em geral é quem vai lá e faz isso. Ama tanto que faz. Matou alguém? Ninguém. Salvou alguém de uma dor insuportável por uma situação incurável. Não matou ninguém. Esse não é assassino. Esse foi enfermeiro terminal. Nesse caso específico.
Mas o inferno está aí, gargalhantemente de garganta aberta, e o caminho é largo. Infelizmente, a maioria da humanidade vai passar um tempo enorme lá, desnecessariamente. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos constituiu ministros da reconciliação. Por isso hoje nós rogamos a todo homem que se reconcilie com Deus, enquanto é dia e enquanto é hora. Assim a misericórdia de Deus, longa, 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 cheia de gestos insistentes. Mas você é livre para escolher ir para o inferno, assim como você está sendo livre para viver no inferno que você está vivendo, frequentando a igreja, lendo o Novo Testamento, mas habitado pelo inferno. É uma categoria que você encontra em Mateus 23, em João, quando Jesus diz que aqueles religiosos eram filhos do inferno habitados pelo inferno. E Tiago diz que se você não anda no amor de Deus e com a consciência de Deus, você carrega o inferno na sua língua. A sua língua é um inferno, para dentro e para fora. Inferniza a vida dos outros e inferniza a sua própria existência. Mas o inferno está presente. Quem faz essa pergunta, não tenha dúvida. A graça de Deus faz provisão do inferno também. Porque tem gente que talvez só tenha chance de alguma consciência no inferno. Aí fica dizendo, Deus é mau? Não. Você que é um diabo e que precisa de psicoterapia no inferno para ver se acorda. Agora, não transfira para Deus, a bagaça é sua, faça bom proveito e não transfira para ninguém. E nem fique fazendo apostinha de vou ver se sou salvo pelo fogo. Como eu já encontrei gente me dizendo, olha pastor, estou naquela situação, sabe? Que eu sei que eu serei salvo pelo fogo. Eu sei que o cara já vem para você dizendo fica tranquilo, né? Que sabe que será salvo pelo fogo. Eu estou comendo não sei quantas pessoas, estou traindo a minha mulher, estou metendo a mão não sei o quê, estou isso, não sei o quê, minto pra cacete, mas Jesus sabe que lá no fundo, lá no talo, abismo, Ele é o meu precious. São vidas de Smiggle. Ô, cara, deixa eu te contar uma coisa. Posso? Pode. Ontem eu estava fazendo uma oração com o meu Cainho. Eu tenho um Cainho de 7 anos. Né? E você falou ontem com relação àquela história do cara, que eu achei ótimo aquilo. Eu fui pensando nisso dentro do carro que eu estava voltando para casa. Você falou do cara que bota fogo na roupa e pede a Deus para não queimar o seio. É, os peitos. Está lá no livro de Provérbios. Não fui eu que inventei isso, não. Isso é uma imagem do livro de Provérbios. Né? Porventura alguém ateará fogo nas roupas e não queimar-se-lhe-ão os seios? Exatamente. Aí ontem eu estava fazendo uma oração com o Caio, a gente pedindo para Deus abençoar todo mundo. Eu criança 7 anos, né? E ele é parrudo, bichinho, né? Aí acabou a oração, fiz um Pai Nosso e tal, vamos dormir. Ele falou, pai, você esqueceu de uma coisa. Eu falei, o que, Caio? Pedi a Jesus para eu emagrecer. Eu falei, Caio, vamos combinar de você dar uma parada de comer? Né? Porque você pedir a Jesus para emagrecer, comendo tanto que você come, meu amiguinho, é sem chance. Bicho, ele deu uma gargalhada. Ele falou assim, mas Jesus não vai deixar eu emagrecer se eu não parar de comer? Claro que não, meu amigo. É claro que ele vai te ajudar, mas você tem que fazer a sua parte. Então, se assim, puser tudo isso você põe pra dentro, é igual a do cara. Nem Deus ajuda. É igual a do cara que quer ser salvo pelo fogo. Pelo fogo, exatamente. Quer sacanear o mundo inteiro. O cara tá botando quente. Fazer raiva em anjo. Deixar anjo com raiva. Anjo dizendo, Senhor, me tira dessa missão. Me tira dessa missão. E o cara tá lá, dizendo, mas eu sei que eu serei salvo pelo fogo. Vai. Ainda mais, o cara vai lá, lê o meu livro Sem Barganhas com Deus. Aí, se você lê aquele livro com vontade de Deus no coração, ele é uma coisa. Se você lê aquele livro querendo uma justificativa para estar onde você está, ele pode se transformar num veneno para sua alma. Com certeza. Se você for igual um canalinha ler aquele livro, aí você interpreta a graça de Deus como libertinagem. Embora eu afirme
constantemente que não é, mas ele fica só com a parte que ele seleciona. É só o que ele quer. E vai para o buraco. Faz uma barganha. Sem barganhas vira uma barganha. Vira barganha. Uma loteria. Deus é bom, deixa eu apostar. Isso. Deixa eu ver até onde vai. Meu amigo, não brinque disso não. Aí vai pro fogo. Paulo diz lá em 1 Coríntios 5 uma coisa tão pesada, né? Sobre aquele cara que ele diz, reunidos vós e o meu espírito, eu entreguei a Satanás para a destruição do corpo, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Parece que tem gente que só consegue encontrar Deus quando o corpo fale. Se tiver uma energia física, ele vai para a bagaça. Se tiver um poderzinho nele, ele se levanta para o mal. A gente lê aquilo ali, parece assim, de uma arbitrariedade de Ayatollah Khomeini vindo de Paulo. Parecia Paulo um cara... Paulo era mal demais para julgar o cara no inferno. Agora, qual é o objetivo? O espírito ser salvo no dia do Senhor. É trocar o temporário pelo eterno ou o eterno pelo temporário? Identificou num cara, provavelmente um indivíduo que não se arrependia, que continuava transando com a mulher do pai, com a madrasta, que não aceitava nenhum tipo de confrontação. Chegou uma hora que ele disse, olha, esse cara tem que ser salvo pelo inferno. Tem que ser salvo pelo juízo, tem que ser salvo pela doença, tem que ser salvo pela dor, tem que ser salvo pelos gemidos, para ver se o espírito é salvo no dia do Senhor, para ver se ele volta à consciência. Como Paulo também, na ceia, em 1 Coríntios 11.